Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos estudar um pouco sobre período simples e também acerca do período composto. Vamos lá, então. Antes de nós verificarmos um pouco mais sobre período, é importante que vocês saibam, primeiramente, o que é uma oração e o que é um período. Esses dois conceitos eles são essenciais para que depois a gente possa dar sequência ao estudo do período simples e do período composto. Então, primeiramente, oração é uma estrutura que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. O que isso quer dizer? Que para que eu tenha uma oração, eu preciso ter pelo menos um verbo, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Joana comprou uma bicicleta. Toda essa estrutura é uma oração porque tem a presença de um verbo. Ele é muito legal, tem um verbo, então é uma oração. Ela está correndo. Agora eu tenho dois verbos juntos que caracterizam uma locução verbal. Quando isso ocorrer, nós também teremos a presença de uma oração. Então, oração é aquela estrutura que fica em torno do verbo ou da locução verbal, certo? Importante destacar, né, que quando eu tenho a locução verbal, ela equivale a um verbo. Então, vai ser apenas uma oração. A quantidade de verbos de uma frase vai ser sempre igual à quantidade de orações. Se eu tiver 5 verbos, eu tenho 5 orações. Se eu tiver 10 verbos, eu tenho 10 orações. Essas orações, elas se organizam em períodos. Ou seja, da letra maiúscula que começa a oração até o fim, eu vou chamar de período, certo? Esse período, essa frase que é formada por orações, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. A gente vai ver qual é a diferença entre eles. Nós temos o primeiro exemplo. Joana comprou uma bicicleta. Se eu olhar, nós percebemos que tem apenas um verbo, o comprou. Se tem apenas um verbo, tem apenas uma oração. Quando isso acontecer, essa estrutura toda que nós temos aí vai ser chamada de período simples. Então, esse período simples ele tem uma oração. E eu tenho um outro exemplo. Joana comprou uma bicicleta e está vendendo seu patinete. Eu tenho agora duas ações, dois verbos. A ação de comprar, né, e a ação de estar vendendo. Então, eu tenho ali a presença de duas orações. Joana comprou uma bicicleta é uma oração. E a segunda oração é está vendendo seu patinete. Elas são interligadas pela letrinha E. Sabendo disso, nós conseguimos ver que nós temos duas orações. Se nós temos duas orações dentro de uma mesma frase, essa frase vai ser chamada de período composto, certo? Então, período simples, uma oração, um verbo. Período composto, mais de uma oração, mais de um verbo. Então, a gente já falou. O período simples, aqui nós já vimos que ele é formado por uma oração. Nós temos aqui mais alguns exemplos. A árvore foi podada na semana passada. Período simples, tem só uma oração, ali marcada, melhor dizendo, pela locução verbal, foi podada. É interessante destacar, né, que essa oração do período simples ela é chamada de oração absoluta. Então, o período simples é formado por uma única oração. E essa oração é chamada de oração absoluta. Por que absoluta? Porque ela é única. Todo o sentido daquele trecho é trazido por aquela oração. E nós temos também o período composto, que a gente já falou, que ela é formado por 2 ou mais verbos. Não importa. Um verbo, uma oração, período simples. 2, 3, 4, 5, 15, 20 verbos, período composto. Certo? Aqui nós temos Carolina fez um bolo, comprou velas e quando seu irmão chegou, cantou-lhe os parabéns. Eu tenho a presença de 4 verbos. Então eu tenho 4 orações e, consequentemente, um período composto. Tá certo? Tem outro exemplo embaixo. Assim que ele chegar, creio que já teremos saído. Tenho 3 orações porque eu tenho 3 verbos. Assim que ele chegar é uma oração. Creio que uma outra, teremos saído outra, certo? Então é importante perceber que cada oração ela se organiza em torno de um verbo. É interessante chamar a atenção que às vezes o nosso verbo ele está subentendido, ele está oculto, ele está implícito. E nós precisamos analisar bem a frase, bem o período para ver se de fato tem a presença de mais algum verbo ou não. Quando eu digo a seguinte frase, gosto de paçoca, minha mãe te pede moleque. A gente percebe que eu não coloquei o verbo gostar junto de mãe. Eu poderia dizer, gosto de paçoca, minha mãe gosta de pede moleque. Mas para que não fique repetitiva a minha frase, para que não tenha duas
palavras iguais, o que eu faço? Eu omito, eu faço essa omissão, essa retirada do verbo. Porém, ele está presente de modo oculto. Então, esse período também ele é composto, embora escrito ali só tenha um verbo. Mas ele é composto porque, se eu analisar, eu percebo que ficou um verbo oculto, ficou subentendido. Então, é importante analisar situações como esta também. Nós vimos, né, que o nosso período ele é formado por orações, que ele pode ser simples ou ele pode ser composto. E nós vimos que o período simples tem orações absolutas, certo? Então ele tem uma oração e essa oração é chamada de absoluta. O período composto, ele pode ser formado por orações subordinadas, que nós estudaremos em outro momento, e por orações coordenadas, que nós vamos estudar agora, certo? Então, quando eu falo em orações coordenadas, eu estou falando em orações independentes, ou seja, que tem sentido completo, sem depender de outra oração. E elas são colocadas uma ao lado da outra. Como exemplo, Pedro escreveu o texto e Gustavo revisou. Eu poderia separar essas orações, dizer o seguinte: Pedro escreveu o texto, tem um sentido completo. E a segunda, eu poderia dizer, Gustavo revisou o texto, certo? Então a gente percebe que as duas orações elas têm um sentido completo sozinhas, porém elas foram colocadas uma do lado da outra, em uma relação chamada de coordenação, tá certo? Então é importante que vocês percebam essa relação, que a coordenação junta orações que são independentes, onde uma não depende da outra. As orações coordenadas elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. Elas podem ser assindéticas ou sindéticas. Meu Deus, professor, como é que eu faço para saber quando é uma ou quando é outra? Vamos lá. As orações assindéticas, elas não têm conectivo, ou seja, elas não têm conjunção. Se eu voltar aqui, nós vimos que essa daqui, ó, Pedro escreveu o texto e Gustavo revisou. Tem o e que junta as duas. Se eu tirar o e e colocar uma vírgula, eu tenho ali orações assindéticas, certo? Ou seja, que não vão ter conjunção. Quando tiver a conjunção, elas são chamadas de sindéticas. Então, primeiro, orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas, certo? Uma tem conjunção e a outra não tem conjunção, não tem conectivo. Conectivo e conjunção é a mesma coisa. As orações sindéticas, elas podem ter ainda mais 5 divisões. Elas vão poder ser aditivas, quando elas indicam uma adição. E elas fazem uso dessas conjunções que estão ali, ó, e, nem, mas também, bem como. Elas podem ser adversativas quando elas indicam ideias opostas. Elas podem ser alternativas quando elas indicam possibilidade de escolha, alternância, ou trabalho ou estudo, certo? Elas podem ser conclusivas quando trazem a ideia de conclusão. E elas podem ser explicativas quando elas vêm para justificar, né, para dar uma resposta, para explicar alguma situação. Aqui vocês têm as principais conjunções. Então, quando apareceu o e, eu sei que é uma adição. Quando apareceu o mas, eu sei que é uma adversidade. Quando apareceu o eu sei que é alternância e assim por diante. Vamos ver agora rapidinho cada um desses tipos. A oração coordenada aditiva, ela traz essa ideia então de adição, né? Esse texto está lá no livro de vocês, é importante que vocês voltem depois e revisem. Como exemplo, nós temos: agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares. Eu juntei as duas orações por meio do e. Então a segunda oração, que começa com o e, abriu-a com força entre os andares, vai ser uma oração coordenada, sindética, aditiva. Então, vocês vão ter que aprender a fazer toda essa classificação, certo? A primeira, ela não começa com nenhuma conjunção. Tá lá, agarrou-se à porta do elevador. Então, aqui nesse período composto por coordenação, eu tenho a primeira oração, que está ali sublinhada, que é uma oração assindética, porque não tem conjunção. E depois tem uma segunda que começa com o e, que é uma conjunção aditiva. Então, tem uma oração coordenada sindética aditiva. Tenho também a adversativa, muito representada pelo mas, né, da ideia de oposição, de contradição. Dirigir-se ao banheiro para tomar banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Então, esse mas é a ideia de oposição. A alternativa, faça o que estou recomendando ou você sofrerá graves consequências. Lembrando que a alternativa é só a segunda, porque somente a segunda começou com o ou. A primeira não tem conjunção lá no início, então ela vai ser assindética. Nós temos também a explicativa, muito representada pelo pois, pelo porquê. José faltou à escola, pois ficou doente. Se pois ficou doente, é uma oração coordenada, sindética, explicativa.
Temos a conclusiva, a ideia de conclusão. O parquinho está interditado, portanto ninguém brincará hoje. Se portanto ninguém brincará hoje, oração coordenada conclusiva. Vocês têm sempre em cada texto as principais conjunções, assim como tinha naquele quadro que o professor trouxe que resumia. Importante saber as conjunções para conseguir entender se ela é adversativa, conclusiva, alternativa, etc. Aqui tem mais 3 exemplos que vão ajudar a entender. Ricardo produziu o trabalho e entregou para o professor. Esse período ele é composto por coordenação. Eu tenho 2 orações. Ricardo produziu o trabalho uma e entregou o texto ao professor outra. A primeira começa com a palavra Ricardo. Ricardo é um substantivo, não é uma conjunção. Então não tem conjunção aí. Por isso é uma oração coordenada assindética. A segunda oração, e entregou para o professor, começa com o e. O e traz uma ideia de quê? De adição. Por isso que a segunda vai ser uma oração coordenada sindética aditiva. Então eu sempre tenho que classificar todas as orações. E nem sempre elas vão ter a mesma classificação. A segunda, ou estudas ou trabalhas. Percebam que as 2 começaram com o ou. Então as 2 vão ser orações coordenadas sindéticas alternativas. E para fechar, mais um exemplo para ajudá-las a entender. Maria Fernanda faltou à aula, pois estava doente. A primeira começa com Maria, substantivo não tem conjunção, então coordenada assindética. A segunda começa com o pois. Por isso, ela traz uma ideia de explicação. Então, pois estava doente, vai ser uma oração coordenada sindética explicativa. Tá certo? O professor ainda gostaria de lembrar, né, que quando a gente usa o e, a gente não costuma utilizar vírgula, certo? Porém, existem 2 casos em que a vírgula junto do e ela é permitida. Quais são esses 2 casos? Quando tem sujeitos diferentes. Por exemplo, os estudantes se mostraram distraídos em sala de aula. E a professora, quem se mostrou distraído? Os estudantes. Quem fez questão de incentivá-los? A professora. São pessoas diferentes. Então, nesse caso, pode aparecer a vírgula. Ela pode aparecer ali que não vai estar errada. Ou quando o e aparece repetidas vezes. Joana trabalha e estuda e faz academia e ainda tem tempo para sair. Então, viram que o e apareceu distintas vezes. Então, quando isso acontecer, eu posso separar por vírgulas, para ter uma maior pausa também na pronúncia e para as orações ficarem mais evidenciadas. Tá certo? Então, na aula de hoje, nós vimos o que é uma oração, o que é um período, estudamos período simples e período composto, vimos as orações coordenadas, né, que formam período composto, isso, as classificações, as sindéticas e assindéticas. Vimos ainda que o período simples tem uma única oração que é chamada de absoluta, e vimos que a gente pode utilizar vírgula antes do e quando tivermos sujeitos diferentes ou quando tivermos o e repetido várias vezes. Espero que vocês tenham entendido. Para qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e até mais!